E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, ainda na luta pelos 2.700, partida de 10 minutos. Você já sabe, deixa o like, se inscreva, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Enfrentando o adversário de 2.292 aí. Semana de torneio de candidatos também, né? Começando agora no dia 4, a gente vai fazer coisas sobre o candidato também, análise e tal, mas também vai seguir na nossa série aqui de partidas explicadas de 10 minutos. Bom, o adversário jogou cavalo F3, a gente começou com o cavalo F6, D4, transpondo para um peão dama. Vamos jogar aqui com E6, C4 seria um lance normal, ele jogou aqui o sistema London, vamos jogar com C5. Sistema London, figurinha carimbada aqui na nossa série, né? Muitas vezes parece o pessoal jogando o sistema London, jogou C3, um lance sólido. Vamos jogar com D5, provavelmente vai vir E3. E aqui uma ideia interessante é jogar bispo D6. O BD2, ok, possível, vamos jogar bispo D6. Se trocar dama toma, a gente fica com a dama centralizada aqui, controlando bem a casa E5, né? Então essa troca confortável para as pretas em geral. Muitas vezes o pessoal gosta de jogar bispo G3 ali contra esse bispo D6, o pessoal que joga London. Bispo G5 é um lance curioso aqui. Vamos jogar H6, perguntando o que ele vai fazer com o bispo. H6 é um lance útil já para o futuro, abrindo um respiro para o rei. Ele tomou, agora vamos tomar de dama. Acredito que ele vai tentar E4. Jogou E4, se der cavalo toma, ataca o bispo e a dama. Vamos tomar em D4, C por D4. E a ideia é que se C por D4, a gente pode tomar em E4, cavalo por E4. Aparece um cheque em B4. Agora, sem os peões de C5 e C3. Ele pode dar um cheque aqui em B5 para preparar o roque. A gente vai cobrir com o bispo aqui. Uma posição provavelmente equilibrada, né? Da abertura. Mas vamos ver como ele responde ao CD4. Cavalo toma é uma opção, acho que aí a gente vai rocar. E tentar aproveitar o par de bispos aqui nessa posição. Que pode ter um caráter mais aberto, né? Ele vai pensando bastante aí como reagir a essa troca no centro. O nome do nosso adversário, o nick é Berlim Petrov, né? Gosta de jogo sólido, né? Já deu para ver aí com esse sistema London também. Agora ele vai gastando bastante tempo. Cavalo toma mesmo, vamos rocar. Vamos rocar. Agora ele deve desenvolver o bispo para preparar o roque. E aí a gente pode desenvolver com o cavalo C6, propondo a troca em C6 e tomar de B, reforçando o centro. Jogou bispo D3, cavalo C6. Se cavalo toma, peão toma, reforça o centro. A gente ameaça ganhar um peão, tomou em C6, B por C6. Agora a gente está numa posição confortável com uma maioria de central aqui, né, de 2 peões contra 1 no centro. Ele fez o roque. Vamos jogar torre B8, pressionando lá em B2. Ele não tem B3 porque a dama está tomando. Ou ele vai jogar dama C2 ou torre B1, acredito. Jogou torre B1, que é um lance possível, porém um pouco passivo. E agora acho que é uma boa hora da gente fazer uso
do nosso centro com E5, não, talvez C5 aqui para abrir a grande diagonal para o bispo. Que E5 vai abrir essa, mas ele vai manter aquele peão de E4 e vai bloquear o nosso bispo de D6. Mas C5, a gente pode fazer uso da grande diagonal para o bispo de casas brancas. Então, jogamos C5. Bispo B7 é uma ideia agora. Que faz bastante sentido. Ele pode tentar trocar as damas com dama F3, mas dama G5 é um lance chato, talvez atacando o cavalo de D2, né? Porque a dama tira a casa do cavalo. Então, não sei se ele vai jogar dama F3. Cavalo F3 é um lance, jogou dama E2. Lance sólido, faz sentido. Vamos jogar bispo B7. Acho que ele vai jogar uma torre em E1 para ameaçar um garfo com E5. Então, jogou G3. Tá, para bloquear ali a diagonal do bispo de D6. Agora, C4 é uma ideia aqui. Agora, para ganhar a casa C5 para o bispo. Talvez ele queira jogar F4, aí, mas aí o C4 vai ser mais forte. Vamos jogar A5 aqui, seu lance útil ganha espaço na aula da dama. E se F4, C4 para bispo C5. É exatamente o que acontece. Ele jogou F4 ameaçando o garfo, C4 ameaça o bispo dele e dá a casinha C5 para o bispo de D6. Ele deve voltar para C2. E aí bispo cheque. Rei G2. E agora é um lance que eu gosto, a torre de F, D8. Simplesmente colocando a torre em jogo. Agora ele vai ter... Ele pode até jogar E5, mas sempre vai ter que ter cuidado com D4 cheque, descoberto. Então agora, acho que ainda não. Ele jogou E5, mas está atacando a dama em F6. Vamos jogar a dama para E7. Tira a dama do ataque. Cavalo F3, ok. Ele quer talvez plantar o cavalo em D4. Agora D4 é uma jogada aqui, abrindo a diagonal, hein? D4, mesmo que dama por C4 aqui seja possível, sacrificar esse peão aqui para abrir para o bispo. Vamos lá, D4. D3 é uma ameaça. Se tomar em D4 aqui, a gente pode jogar ou torre BC8, ou D por C3. Você já sabe, deixa aquele like que é importante enquanto a gente pensa na posição. Jogou dama por C4, agora D por C3. Tem que tomar de dama, bispo B4 e torre D2 aqui, hein? Porque tem que tomar de dama para controlar a casa D2. Vamos abrir tudo aqui. Abrindo diagonais para os bispos. Par de bispos precisa de diagonais. Agora abriu a grande diagonal. A diagonal do outro bispo também em C5. Torre D2 cheque é uma ameaça, porque o cavalo de D2 está cravado, né? Bispo E4. Bloqueou a grande diagonal, porém deixou aquele peão em C3 vivo. Eu não posso ganhar um peão aqui com bispo por E4, dama por E4, C por B2. Parece bastante promissor. C por B2 direto é uma opção, porque se torre toma e bispo toma, e se ele der um intermediário, torre por B8. Eu tenho outro intermediário, bispo por F3 cheque ganhando peça. Será que vale a pena isso? C por B, esse bispo por B7, torre toma. Boa questão.
Vamos lá, acho que vale a pena aqui ele trocar em B7, torre por B7. Da mesma forma ganhando um peão. Acho que ele vai trocar, né? Agora, o detalhe é que não tem torre por B2 por bispo por E4. Ataca a torre de B2. Então ele teria que jogar torre por B8, bispo por F3, cheque. E a gente ganha uma peça. E os dois, mais ou menos 5 minutos aí no relógio. Agora, vamos ver como é que ele vai jogar. Rei H3, aqui lance ele tirando o rei da sétima, da grande diagonal. Agora ele quer jogar torre por B2, mas a gente vai naturalmente trocar em 4, ele vai tomar de dama. A gente tem um peão a mais, não está fácil de aproveitar, está bloqueado ali, apesar de estar na sétima, mas é um peão a mais importante. Torre B4. Atacando a dama, dama C2, e a gente pode dobrar na coluna B as torres, apoiando o peão de B2. Nesse momento está atacado, jogou dama C2, torre de DB8. Aí ele pode jogar a torre FD1, né? Assumindo o controle da coluna D, tudo bem. Vamos jogar A4 aqui e A3, né? Apoiar o peão com o outro peão, né? Então, passado protegido. A gente pode fazer uns lances de reforço da posição, G6 aqui, colocando, dando mais respiro para o rei, um pouco de espaço na ala do rei. Ele está ali com o rei em H3 no momento. Também G6 pode ter a ideia de H5 em algum momento. Ganhar mais espaço ali na ala do rei. Mandou torre D3, talvez para impedir A3. Acho que G6 é uma boa jogada. Torre C3, atacou o nosso bispo. Agora é interessante essa jogada dele, né? Não tem tanta casa para o bispo. Vamos defender aqui com a torre de 8. Torre de 8, B5. Agora, se A3 tem torre B3, né? Ah, não, A3, torre B3, torre toma. Torre toma, ele pode tomar em B2, mas depois vai cair em A3 de toda maneira, o peão A vai estar passado ali. Mas não está tão fácil a posição aqui, ele achou um plano interessante. Dama D3. Dama D3. Acho que ele só quis ativar ali a dama. E rei G7 é um bom lance, tirar o rei aqui da última fila. Torre C4, ok. Acho que agora a gente pode trocar essa torre. Torre toma, dama toma. Ataca a torre peão de A4, porém tem torre B4. Defendendo ambos, a torre e o peão de A. E agora a gente, se ele deixar, a gente joga A3 aqui, né? Dama D3, ok, ele não deixou. Mas a gente pode trazer a dama para B7 agora. Dama B7. Criando o jogo na grande diagonal. Agora ele
tem um problema que a torre de B1 não pode sair, né? Porque eu promovo. E estou muito ativo aqui. Os dois aí com 2 minutos e meio aproximadamente. Vamos ver aqui como que ele vai jogar. Cavalo H4. Um lance estranho ali. Tira o cavalo da cara da dama, mas é cavalo no canto, né? Isso traz desencanto. Agora posso até jogar A3, porque se dama toma... Ah não, dama E4 teria torre por B2. Torre D4, outro lance, ele joga dama C3, tá? Eu queria muito jogar A3. Então vamos fazer o seguinte, tirar a torre para B5. E a ideia é jogar A3 apoiado pelo bispo. Agora o peão. Se ele jogar A3 impedindo, a minha torre vai para B3. Com o peão em A3 ali fixado, agora eu posso liberar a torre até do... E a dama da defesa do peão e fazer outras coisas. Então a ideia é jogar A3. Ah, ele buscou aqui um contrajogo com F5, mas não parece muito promissor, né? Que essencialmente a torre dele não ajuda, que ele vai sacrificar peça. Acho que dá para tomar de G aqui, né? Cavalo por F5, dama por, peão por, dama por, e não tem nada aí, né? Eu acho. Vamos lá, G por F5. A cavalo G2, a ideia dele é passar esse cavalo para F4. Ok. Cavalo F4, cavalo H5. Aí o tempo está indo embora aqui, né? Se eu jogar dama E4, dama por B5, dama por B1, dama por C5. É, eu promovo ali, né? Vamos lá, dama E4, tentar trocar as damas aqui. Se eu não pendurei nada, tá firme aqui. Mas sempre tem um risco de pendurar. É, ele não entrou nessa, jogou dama D1. Vamos jogar A3 aqui. Cavalo F4, dama por E5. Eliminar esse peão. Estamos com pouco tempo aí no relógio. Já tem que jogar rápido. A posição deve estar ganha, mas tem que ganhar, né? Vamos jogar torre B8. Cheque. Rei H7 aqui. Se cavalo F6, rei G6. É rei G6. Agora não tem cheque, torre toma, né? Tá caindo o cavalo aqui. Cavalo D7, ok. Vamos trocar as damas. Aqui tem que dar uma aceleradinha, mas com aquele peão em B2 lá, deve ganhar. Agora torre C8, torre C1. 21 segundos no relógio. A torre C8, torre C1. Vai ganhar a torre, coroar. Ele vai tentar derrubar minha seta aí. É, não, abandonou. Uma boa vitória aí, 2686, de volta aí na caminhada aí pelos 2700. Vamos ver a análise aqui, quanto deu de precisão. O adversário dificultou bem na parte final, mas foi uma boa vitória contra o sólido sistema London. 78,9 de precisão para as brancas, 85,8 para as pretas. Então, cavalo F3, cavalo F6, D4, E6, bispo F4, virou um sistema London.
C5, C3, lance favorito do pessoal que joga London. D5, cavalo, bispo. Bispo G5 duvidoso aqui realmente. Tanto bispo G3 como bispo toma D6, como até E3 para tomar aqui, são respostas interessantes aqui. Deixa tomar em F4 para reforçar o controle da casa E5. Bispo D6, bispo G5, H6 tá legal. Ele tomou, era a ideia dele abrir a posição com E4. C por D4 foi uma boa resposta. Se ele jogar CD, aí D por E4, cavalo por E4. Agora esse cheque incômodo em B4, né? Ele vai ter que voltar com o cavalo aqui. E fica com o peão isolado. Então ele tomou de cavalo. Aqui tá legal. Bispo D3, cavalo C6. Trocou, agora a gente reforçou o centro com uma boa posição. O computador já prefere levemente as pretas. Aqui, roque, torre B8, atacando em B2, torre B1, C5. Lance o computador não gostou muito. Ele gostava do E5, que era outra alternativa, talvez para pôr o bispo em E6. Ou trazer a dama para D8. Esse lance eu não compreendo. Qual será a ideia dele? A dama C7. Provocar um enfraquecimento lá na ala do rei, mas muito sofisticado esse lance aí, né? A C5, dama E2, bispo B7, G3 está legal, e A5, ele fala em bispo C7, já para antecipar a ameaça de garfo ali. Ok, A5, F4, esse lance não é bom, expõe o rei, né? Aqui era melhor um lance como torre F1, ameaçando o garfo, ou bispo C2. Uma posição um pouco melhor para as pretas, mas F4 abre demais as diagonais aqui do rei, diagonal que a gente precisa para os bispos, e a gente tem o par de bispos. C4 foi uma boa jogada, bispo C2, cheque não precisava, né? Mas se tiver um cheque, dá um cheque, né? Olha que lance aqui, dama G6, cravando aqui, e não consegue aproveitar direito. Por exemplo, E5 está dando lá em C2, né? Tem cheque, toma em C2. E está botando muita pressão. Até F5 é uma ideia agora para forçar o peão de E4 a se mexer e abrir essa grande diagonal aqui. Então, dama G6 era um lance legal aqui, ao invés de cheque. Rei G2, torre FD8 tá legal. E5, dama E7. Cavalo F3, D4 está ótimo, abrindo a grande diagonal. E dama por C4. É um erro aqui. Tinha que tomar, mas depois de bispo por D4, a posição das pretas é preferível. B2 está fraco e tal. Mas dá para jogar. Bispo por E4, troca, troca. Bispo por B2, dama por C4. Apesar de dama A3 as pretas estarem melhores, mais ativas, aqui tem muito jogo pela frente. Dama C4, D por C3, foi um bom lance aqui. A posição das pretas é muito boa por causa dos bispos. Bispo E4, esperava dama por C3, defendendo a casa D2, mas aí bispo B4 mesmo, seguido de torre D2. Uma excelente posição e compensação aí para as pretas por conta dos bispos. Bispo E4, C por B2. Se ele tomasse aqui, em B2 tinha bispo por E4, torre por B8, cheque, seguido de torre por B8 ganhando peça. Rei H3, bispo toma, dama toma, torre B4, dama C2 e torre DB8 dobrando ali. Agora aqui foi uma fase que a gente teve dificuldade, nosso adversário engrossou um pouquinho aqui. Torre FD1, A4, torre D3 para impedir A3, aí a gente jogou G6, torre C3 e aqui torre D8, torre de 8 B5 pendurada, segundo o computador, deixa
escapar a vantagem. Tinha esse lance aqui, cavalo D2. O que eu deveria jogar aqui? A dama B7. Se tomar o bispo, toma o cavalo lá de F3. E depois puxa o bispo para cá e vai aprimorando a posição com o peão a mais aí. A torre de 8, B5, cavalo D2 é forte. Por que esse lance é tão forte? A ideia é cavalo E4 aqui. E entrar em F6, né? Eu teria que jogar rei G7. Esse cavalo E4, sacrificar a qualidade aqui com compensação. Toma em A3, né? Mas as brancas estão no jogo aqui. Refinado esse cavalo D2. Porém, ele não viu também, jogou dama D3. Aí rei G7. Torre C4. A troca aqui. Agora a vantagem é decisiva. Torre B4 tá bom. Dama D3. Dama B7 foi bom, pegando o controle da grande diagonal. Cavalo H4, torre B5. F5, aquele contra-jogo desesperado, né? Mas não deu aqui. G toma, cavalo G2. Dama E4 foi bom. Bom lance aqui no apuro. Se dama toma B5, dama toma E4, dama toma C5. Por exemplo, dama E4, seguido de B1, dama. Ele voltou para D1. A3 tá ótimo. Agora peão de B2 está defendido. Cavalo F4, dama por E5. Tentou um contra-jogo aqui, mas torre B8 segurou bem. Cavalo H5, rei. Cavalo F6, rei G6. Ainda achou cavalo D7 para não perder peça, mas o final tá perdido. Então, o fim aqui só foi levar a torre para C1. Ele abandonou. Partidinha legal aí na nossa série. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, bastante importante aí pra gente. Valeu e até a próxima.